deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me anuncia a viver. Nós resolvemos fazer uma acolhida, uma abertura na protocolar, mesmo porque a gente faz ao longo do evento uma crítica à filosofia oficial, seu procedimentalismo, seu produtivismo e seus protocolos. Então a gente está aqui, alguns representantes do núcleo duro do NESEF, alguns históricos, outros que se juntaram nessa caminhada mais recentemente, e a gente declara aberto esse evento, mais esse encontro de educação do coletivo do NESEF, mais uma edição da Olimpíada e ao primeiro encontro de educação filosófica. Boas-vindas a todos e a todas novamente. Nós estamos aqui com a ajuda de nossos queridos proponentes, que junto conosco dividiram essa tarefa. O Geraldo depois vai fazer agora uma chamada, né? Nós temos aí 6 IEs, né? 7 IEs, e os estudantes, algumas públicas, outras privadas, e temos também, né, dentro desse conjunto, apoiadores dentro dos movimentos sociais, sobretudo dos sindicatos ligados à docência. É isso? Tá bem. Bem rapidinho, nós não usamos aqui o expediente formal, né? Quer dizer, no limite a gente vai utilizá-lo, né? Dentro das condições institucionais necessárias. Então a gente entendeu que hoje podemos fazer assim, até porque a ideia é instaurar um processo de trabalho a partir de hoje, né? Hoje e amanhã, e que ele possa ter continuidade. Então, nesse sentido, eu queria só fazer o registro, então. Rio Grande do Norte está aí, né? Está em cima. Então, vamos São Paulo, o senhor Severino e o pessoal que está aí. Nós estamos aqui, praticamente estamos todos aqui, tem alguns ainda espalhados aí no meio. Santa Catarina com o pessoal da Uniplac, ok, estamos aí, ok. Rio Grande do Sul com a Lisete, está aí, ok. Santa Maria, o pessoal da Santa Maria. A FAI, então está. Isso, o pessoal daqui, ok. E a Luciana também, que faz parte. A Uniplac, bom, a Uniplac foi a Uninter está aqui. A Unespar, né? A Gisele está lá, mas participou muito com a gente, continua participando. Esquecemos alguém? São 8? A Uninove já está representado. A Faculdade de São Basílio do Mar. Isso, ela tem participado, mas não tão diretamente. Mas são as 8 instituições que estão aí, né? Então, beleza. Então, a gente, como a Valéria falou, a ideia é fazer esse evento, tende a ser um evento que vai instaurar um processo, né, de trabalho, sendo o primeiro encontro, não é, nessa interface entre filosofia e educação, no seu sentido um pouco mais amplo. O ensino, evidentemente, vem junto, né? Vem com uma grande força nesse sentido. Então, boas-vindas, e nós teremos já a palestra da professora Anita e a distribuição das atividades que estão no caderno. E antes eu queria convidar, então podemos convidar a professora Andréia Caldas para fazer a saudação pelo setor de educação, ela é diretora do setor. Bom dia a todos e todas, dizer que é um imenso prazer do setor de educação estar recebendo o encontro, né? E de ser também o sediador do NESEF, né? do embrião, desde do seu nascedouro aí, com um trabalho muito importante do professor Geraldo, em parceria com o nosso grande amigo, o professor Emanuel Apio, né? E depois a professora Rita, que eu falo sempre, foi da minha banca de ingresso no curso,
uma pessoa que tem muito orgulho de estar mantendo essas parcerias. E eu que acompanho, acho que desde o início, né, Geraldo, eu fico bem feliz de perceber, né, o quanto esse trabalho, que é um trabalho de resistência aqui dentro da universidade, né, que era discutir a importância da educação, do ensino de filosofia para além da academia, né? Eu acho que é essa Geraldo, Manuel e tantos outros, Anitta, com certeza, de que não se conformavam que o papel do curso de filosofia era formar quadros simplesmente formar quadros para a própria academia, né? Então, acho que isso ainda é um discurso forte que repousa em algumas áreas do conhecimento, que está tudo bem, né? Que a gente fique falando para nós mesmos, né? E aí, nesse ponto de vista, é importante, né, identificar essas parcerias com tantas outras universidades e instituições de ensino superior e tantos estados. Então, quero dar as boas-vindas aos colegas que vêm dos outros estados, né, de longe, para estar aqui com a gente. De fato, acho que é um momento de resistência que vai assumindo a cada tempo histórico coloridos diferentes, né, com permanências, descontinuidades, rupturas, né, mas especialmente com permanências, como dizia o Iane, né, nosso país no passado que insiste em não passar. Então, acho que hoje o desafio continua sendo o de fortalecer essa compreensão do ensino da filosofia, não só dele, mas acho que filosofia e sociologia especialmente, na educação básica. Acho que vocês com certeza conseguiram vários avanços, e acho que a expressão da Olimpíada Filosófica é muito isso, né, de dar essa visibilidade ao que os professores e professoras fazem na escola, a partir da voz dos estudantes. Isso é fundamental, e a gente também que acompanha sabe o quanto esses primeiros professores e professores de filosofia e sociologia tiveram que romper preconceitos, mas ao mesmo tempo, aqui o Paulo mas ao mesmo tempo criaram espaços na escola que rompiam exatamente com esse tradicionalismo, né? E acho que essa é a importância. Você tem um lado de uma suposta não valorização de outras áreas, tem uma outra vantagem que essas áreas talvez, né, consigam fazer uma estratégia de guerrilha, né, exatamente porque, bom, então já que não é para preparar para o vestibular, a gente pode fazer outras coisas mais importantes, né? Isso acaba sendo contraditoriamente muito interessante. Então, acho que assim, essa experiência, eu ouvia isso que eu estou falando, eu conversava isso sobre o meu filho ontem, ele fazendo uma análise, né, das experiências que ele teve na escola. Ele falava, tinha uma disciplina lá, na verdade ela até nem era, falou da filosofia, mas de uma interpretação de texto, acho que não fazia parte do conjunto das disciplinas de preparação para o vestibular, então a professora podia fazer coisas diferentes, e era a disciplina que ele mais gostava, né? Então, acho que é claro que a gente quer mais do que isso. Eu, como alguém da área de política educacional, eu sonho que a gente não precise ficar, faz quantos anos que a gente está fazendo estratégia de guerrilha, né? Daquele professor que consegue, daquele núcleo que consegue, mas obviamente isso é importante para fundamentar o que eu acho que deve ser o nosso desejo, que a gente tenha de fato uma mudança radical da política educacional, que altere né, essa estrutura escolar tão autoritária, tão conservadora, que tem afastado os nossos jovens, né, desse interesse pelo aprender, pelo estudar. E obviamente a gente sabe, não quero me alongar aqui, porque, né, a gente pode ouvir a professora Rita, infelizmente já fiz, eu estou dividindo meu tempo, estou tendo o conselho lá, eu vou ficar um pouquinho aqui, mas depois tenho que correr, porque o conselho universitário. Mas obviamente, acho que afirmar que esta reforma do ensino médio, se a gente já tinha problemas, né, com essa resistência, essa reforma do ensino médio é uma das coisas mais catastróficas que a gente viu nos últimos tempos, né? Porque mais do que secundarizar o ensino de determinadas disciplinas, ela cria uma estrutura muito rígida, né? Uma coisa era você fazer um discurso de secundarização, né? Tipo, pode dar aula de tudo, mas o importante mesmo é português e matemática, a nota do Enem, a preparação vestibular. Com essa reforma, que ainda não foi implantada, eu tenho assim, sempre uma esperança de que não seja. Porque a hora que ela for implantada, desimplantada, né, vai ser muito mais difícil.
porque aí você cria uma sustentação que é material, que é de contrato de professor, como aconteceu, por exemplo, quando acabou as escolas de ensino médio, no curso de magistério, né? No curso de magistério. Algumas resistiram, mas se você repor isso, muita gente fala, vamos voltar. Você voltar onde é que estão esses professores, aonde estão sendo formados. Então, e aí, conversávamos há pouco, ela traz alguns, isso é um prato cheio para vocês discutirem, né? O que é determinadas certezas de senso comum que se convertem em discursos acadêmicos até, ou acadêmicos não, mas digo, com pretensão científica, né? O caso do Reforma no ensino médio é isso, assim, há um diagnóstico superficial sobre qual seria o problema do ensino médio, falta de interesse dos alunos, excesso de disciplina para pouco tempo, né? E aí com isso você propõe uma solução que é simplista, é superficializadora e no fundo que tem como grande objetivo economizar recursos, né? Que é você de dar 1/5 do conhecimento para os alunos, supostamente uma coisa contraditória de ampliação de horas. Então, na verdade, você pensa, a proposta de ensino médio é um massacre de treinamento para provas, né? Quer dizer, se é para tornar a escola mais desinteressante, eles vão conseguir. E um outro equívoco, que é imaginar nesta lógica de dividir a escola em 5 áreas, que os estudantes, as pessoas, elas se dividam. Eu acho que esse é um bom tema de provocação para vocês. Eles se dividam em áreas epistemológicas do conhecimento, que os nossos interesses eles estejam moldados, né? Que se eu gosto de história, eu necessariamente não gosto de matemática, ou se eu gosto de matemática, necessariamente eu gosto de química, né? E até a discussão do gostar, do que é um gostar construído social e historicamente. O gostar às vezes tem a ver com a formação de casa, com o professor, né? E nós estamos fazendo, né, professora Anita, o que o Gramsci condenava nos anos 30, que era hipotecar o futuro dos garotos e garotas. Quer dizer, nós estamos decidindo já, com 15 anos, o que as pessoas não vão aprender, né? E se lá nos anos 20 e 30 isso até fazia algum sentido para aquela lógica de produção material ou daquele estágio do capitalismo que se encontrava, que era exatamente a lógica do terrorismo e do fordismo, hoje nós temos a história se repetindo como farsa, né? Se naquele primeiro momento foi tragédia, agora é farsa, porque sequer para o estágio do capitalismo essa reforma presta. Ela é, portanto, aquém, inclusive, das necessidades de formação, porque hoje o capitalismo requer, inclusive, o que eles chamam de multiformação, pelo menos os seus níveis de empregabilidade. Obviamente, porque quem não vai ter emprego, tanto faz a formação, né? Então, acho que a gente tem desafios muito inquietantes, mas eu acho que é sempre importante quando a gente consegue se reunir, quando a gente se consegue reunir das várias partes, porque esse é o único jeito da gente fomentar a resistência. E, para quem escolheu a área da educação, a área ainda mais a de filosofia, não tem outro jeito a não ser perseverar aí na resistência, na teimosia. Então, cumprimento vocês e espero que tenham um excelente evento. Parabéns aí ao grupo super militante, resistente e teimoso da turma da organização. Obrigada.